Oi, eu sou a professora Karine Peres, professora na Universidade Federal de Santa Maria, e o trabalho que eu vou apresentar hoje está intitulado Considerações sobre o projeto Ações Pictóricas Itinerantes e os Murais Germinação, Despertar e Portal. Tá? Então, esses títulos, né, Germinação, Despertar e Portal, dizem respeito, então, a três pinturas murais que foram executadas no Colégio Estadual Coronel Pilar, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2018, entre os meses de novembro e dezembro. E a elaboração, então, desses murais estão vinculadas a um projeto de extensão que se intitula Ações Pictóricas Itinerantes, Produção e Difusão Artística em Espaços Públicos, que é um projeto de extensão, então, do Grupo de Pesquisa Processos Pictóricos, o GPICTO, né, que é um grupo de pesquisa que eu estou liderando, então, na Universidade Federal de Santa Maria. E o que a gente entende, então, por ações pictóricas itinerantes? Então, são todas as práticas relacionadas à pintura que não estejam vinculadas a um lugar fixo, ou uma comunidade fixa, ou um público-alvo. Então, são ações que podem ser murais, pode ser a produção de obras artísticas, de exposições, de oficinas, enfim, são ações assim que a gente considera que elas têm como característica, então, a transitoriedade, ou seja, né, elas se deslocam, elas são múltiplas, essas ações. E então o objetivo do projeto de extensão é disponibilizar à sociedade ações artístico-culturais relacionadas à pintura, envolvendo seus desdobramentos e processos em espaços públicos de Santa Maria ou de outras localidades, né, aqui no Rio Grande do Sul. E então, nesses murais, mais em específico, né, que eu citei os títulos, a nossa ideia foi reconfigurar uma escadaria e duas paredes do pátio do Colégio Estadual Coronel Pilar, por meio da criação, então, de três pinturas murais. Então, as nossas principais referências, né, para esse projeto de extensão foram a Cartacho, quando ela contextualiza sobre a saída do artista aos espaços públicos, a fim de produzir sua obra, concebendo a obra, então, para um local específico, sendo feita diante do olhar do público. Então, nos interessa essa historização, né, desse tipo de ação. E também nos amparamos em Borriot, quando ele afirma que a arte atual se desenvolve em função de noções interativas e conviviais, com vista a gerar relações no mundo. Então, essa ideia da arte relacional, né, de gerar relações, também nos interessa. E uma artista de referência para nós é a brasileira Mônica Nador, quando em 1996, então, ela abandona o seu espaço de ateliê para pintar fachadas, paredes de casas, então, de periferia. E os nossos procedimentos, então, né, os meus procedimentos, quando eu tive a ideia desse projeto de extensão, então, foi selecionar alunos discentes, né, da universidade, do nosso curso de artes visuais, alunos de graduação e também alunos de mestrado, para a formação do grupo, então, e formando o grupo, então, a gente começou a desenvolver reuniões de planejamento das nossas ações, nos reuníamos, então, para estudar pinturas disponibilizadas em espaços públicos de outros artistas, debater questões que sejam passíveis de integração com o espaço do colégio, e depois, então, sabendo nesse nosso projeto, o Colégio Coronel Pilar nos fez o convite para desenvolver, então, esses três murais, né, no pátio de entrada da escola. Então, nós fomos visitar, conhecer o colégio, medir, fotografar os locais e apontamos, assim, algumas necessidades de limpeza, de reparo de paredes que estavam estragadas, sem reboco. E aí, depois de estar tudo ok, né, para iniciar a pintura, eu me reunindo com os alunos, então, participantes do projeto, começamos a realizar pequenos projetos em papel mesmo, usando tinta guache, aquarela, acrílica, em proporções pequenas, mas nas mesmas proporções da parede, então,
tentando já imaginar e fazer projetos, pequenos projetos para as pinturas, para depois confeccionar, então, o nosso mural. Então, esses foram, nós fizemos vários projetos, assim, todos os alunos participaram, e então escolhemos, votamos, né, entre nós, nesses 3 projetos, aquele ali, com o degradê ali tipo um arco-íris, era para ser pintado na escadaria, né, da escola, e os outros 2 em muros da escola, né. E então, o que aconteceu? Esses projetos foram feitos com aquarela pelos alunos, né? Eles não se deram conta de que o efeito de uma pintura em aquarela é muito diferente de uma pintura mural em grandes proporções, utilizando tinta acrílica de parede, né? Que é mais grossa, mais pastosa, não tem essa fluidez, né, da aquarela. Então, foi necessário readaptar esses projetos, pintando-os novamente, utilizando, então, tinta guache e tinta acrílica, que tem efeitos mais parecidos do que a gente pretendia conseguir, então, no mural, no muro, né, nos muros. E outra diferença também, né, uma coisa que a gente percebeu nos murais, nos projetos anteriores, foi essa questão de que as cores estavam muito diversas, né, os murais não estavam conversando. Então, a gente resolveu escolher uma paleta de cores próximas para refazer os projetos, para que, já que os 3 murais estariam convivendo, digamos assim, no mesmo espaço, né, era importante que as cores também conversassem, então a gente optou por fazer todos eles com paletas próximas de cores. E aqui, então, algumas imagens do início desse nosso projeto. Então, nenhum de nós tínhamos experiência em pintar murais, inclusive eu, foi a primeira vez que pintei em mural. Então, o nosso ensino ele era muito voltado, assim, lá na UFSM, para o ateliê de pintura, que agora a gente está chamando de laboratório. Mas, assim, sempre foi um ensino muito voltado à individualidade, cada pessoa fazendo as suas pinturas, os seus projetos individuais. E então esse projeto ele teve um pouco essa ideia também de propor um convívio entre os estudantes, né? E meu também com os estudantes, porque eu participei de todo o processo, pintei junto com eles. Então a gente, né, começou meio inseguro ainda, resolvemos passar os desenhos então à mão livre na parede, desenhando com giz, porque se alguma coisa não desse certo, era mais fácil de apagar. Então, nossa ideia foi inicialmente desenhar com giz de quadro, depois passar esse desenho com branco, com tinta branca, acrílica. A parede do local ela era verde, então isso dificultava um pouco a cobertura, né, a pintura. Então, a gente foi preenchendo algumas áreas com branco, né, antes de passar as cores. E para depois começar a trabalhar com cores propriamente ditas, a gente usou muito tinta acrílica branca, que foi o que mais nós conseguimos de material, né? Boa parte do material, alguma parte a gente conseguiu com a universidade, outra parte eu que acabei custeando, né? Esse material para a escola, que a escola não tinha. E então eu comprei muitos corantes, né? Vários corantes e algumas outras cores de tinta em lata, tipo azul escuro, que seria complicado de conseguir, né? Mas a maioria a gente foi obtendo as cores por meio de misturas. Aqui mais uma imagem de alguns alunos trabalhando, né? Do mural maior, esse aqui, ele tinha por volta de, se eu não estou enganada, 6 metros. Então, aqui é o grupo, uma parte, né, do grupo, na verdade, a gente se dividiu e alguns trabalhavam em cada um dos murais. Os 2 murais de paredes foram feitos primeiro e depois de terminá-los que nós começamos a pintar a escadaria. A escadaria foi o projeto que mais diferiu, assim, daquele projetinho inicial, pequeno. A gente não conseguiu fazer muito bem a ideia do degradê, por causa da interrupção dos degraus, então não foi tanto como a gente imaginava que ficaria, né? E aqui uma foto do cotidiano normal da escola, né? Depois de nós pintarmos esse mural, né? Com algumas pessoas circulando pelo espaço.
Então, sobre essas considerações finais, né, do nosso mural, a gente percebeu algumas dificuldades, assim, né, e algumas diferenças também no trabalhar em espaço público, né, em espaço de circulação, com outras pessoas vendo, diante de outras pessoas, e de trabalhar solitário no espaço de ateliê. Então, a gente pode apontar algumas questões, como as questões climáticas, né, um tempo grande de execução dessas pinturas em grandes formatos. Nós ficamos 2 meses num grupo grande de pessoas indo trabalhar diariamente por volta de 4 horas por dia. A gente trabalhava ou de manhã ou à tardinha, à noite, porque era verão, era muito calor. As paredes absorviam muito o sol, então, assim, era quente demais o ambiente, então tínhamos que trabalhar nesses horários de menos incidência solar, mas mesmo assim essa questão climática, né, era uma dificuldade, porque tinha dias que chovia, a gente não podia trabalhar, tinha que esperar, né, essa questão do calor. E também, assim, a questão de conciliar os estilos diferentes, de pinceladas pessoais de cada estudante e adequar o modo de trabalho de cada um a um todo, né, de um trabalho coletivo. Então, isso a gente também sentiu e foi muito interessante. E dá para apontar, assim, então, essa saída do âmbito dessa formação artística individual, assim, mais solitária, de ateliê como algo muito bom, que eu penso que repercutiu muito bem, assim, na formação mais humanística desses estudantes, né, em trabalhar de uma maneira coletiva, né, atuando junto com os colegas, fazendo um trabalho coletivo. E teve esse lado muito interessante também do contato com a comunidade externa da UFSM, com a comunidade que circulava naquela escola, né, estando em interação direta com o público, ouvindo comentários, ouvindo questionamentos, e também elogios, assim, quando ficou pronto o trabalho, a gente recebeu elogios, recebeu convites de pessoas querendo ceder as fachadas das suas casas para a gente fazer um trabalho no seu muro frontal da casa. Então, isso foi muito interessante, né, para nós. E aqui, então, eu mostro grande parte dos participantes do nosso projeto. Aqui só faltou uma pessoa que já não estava presente no último dia do mural concluído, né, que é o mural concluído, que foi uma intercambista uruguaia, a Cati Gilles, que trabalhou bastante, né, nesse projeto com a gente, mas nesse último dia da foto ela já tinha voltado para o Uruguai. E aqui, então, todos os estudantes que trabalharam muito, né, se esforçaram muito nesse trabalho braçal, digamos assim, então foi muito interessante. Aqui algumas referências nossas, e eu posso apontar, assim, que esse projeto com a pandemia, né, da Covid-19, eu acabei deixando ele stand-by. A gente, depois dessa ação pictórica, chegou a pintar outros murais, chegou a fazer outras ações, né, ainda em 2019. Depois disso, eu entrei em licença maternidade. Quando eu retomaria o meu trabalho, estourou, então, a questão da pandemia, desse isolamento social, e a gente acabou precisando, não teve, né, como levar ele adiante, mas agora, né, que tudo está voltando à normalidade, digamos assim, estamos com a ideia de retomar esse projeto, fazer novas ações, então, que poderão ser oficinas, né, exposições e também obras que não necessariamente precisam ser murais, né, mas que envolvam a pintura de alguma forma no trabalho. E é isso, eu estou disponível a questionamentos, agradeço, né, que assistissem à minha apresentação e estou disponível, então, para questões.